Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, amado rádio ouvinte, você que nos ouve através da Rádio Coração Fiel. Também você que nos acompanha através do YouTube. É uma alegria te encontrar nesta quinta-feira. Se é possível, tire um tempo e vá à igreja hoje apresentar sua vida, sua família, seus trabalhos. E que Ele te encha de esperança nesta primeira quinta-feira do mês de dezembro, já dentro deste tempo tão bonito de preparação para o Natal, tempo do Advento. Esse é o programa Limiar da Esperança, acolho você com muita alegria. Do lado de cá, Padre Luvanor, da Diocese de Uruaçu, no estado de Goiás, residindo na paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia. Nesta semana me encontro em retiro espiritual, estou fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio, na cidade de Itaici, em São Paulo. Peço as suas orações para que eu possa assim viver uma boa experiência de retiro e voltar revigorado para a missão. Onde você estiver, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Na alegria, vamos à reflexão do programa de hoje. O tema do nosso programa hoje: religião e ciência, inimigas ou irmãs? Imagine um jovem universitário entrando para a faculdade com a fé viva, mas saindo de lá convencido de que religião é coisa para quem não pensa. Ou, ao contrário, um pesquisador que passou anos buscando respostas nos laboratórios e um dia se vê olhando para o microscópio e perguntando: será que a explicação científica de tudo é suficiente para explicar o sentido da vida? Começo com uma provocação. Será que a ciência matou Deus? Ou será que a ciência está revelando mistérios que a fé sempre proclamou? Há quem diga, amado irmão, querida irmã, que religião e ciência são inimigas. Mas hoje quero falar diretamente a você, seja você jovem, acadêmico, pensador, que recusa viver dividido. Muito provavelmente, o conflito entre fé e ciência existe apenas onde falta pensamento profundo. Historicamente, há uma narrativa reducionista que afirma que a Igreja sempre perseguiu a ciência. O caso Galileu, sempre jogado como bandeira, quando na verdade o que houve foi um conflito mal conduzido, num contexto político e cultural tenso. Mas o que quase ninguém diz é que foram os monges, também cientistas católicos e universidades eclesiásticas que preservaram o conhecimento científico ao longo da história. A universidade nasceu na igreja. Você sabia que o Big Bang foi formulado por um padre e astrofísico jesuíta chamado Georges Lemaitre? Albert Einstein disse a ele: essa é a explicação mais bela da origem do universo que já ouvi. O pai da genética moderna foi Gregor Mendel. Também ele era frei agostiniano. A própria universidade moderna surgiu das escolas monásticas cristãs. Se religião atrasasse a humanidade, como explicar que justamente os cristãos estejam entre os maiores cientistas da história? Aqui vemos, amado irmão, querida irmã, a razão iluminada pela fé. São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, ele afirmou: a fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Não é poesia apenas, é uma direção filosófica. A razão busca explicar como as coisas acontecem. A fé responde porque elas existem. A ciência diz que o universo tem 13,8 bilhões de anos. A fé responde: e por que existe algo e não nada? Santo Tomás de Aquino dizia que a razão humana é capaz de chegar até Deus observando a ordem do universo. E São Paulo já afirmava: as perfeições invisíveis de Deus são percebidas por meio das coisas criadas. Ao longo do tempo, nós temos inclusive estudiosos que perderam a fé e há outros que reencontraram a fé. Sim,
Muitos perderam a fé quando mergulharam no cientificismo reducionista. Mas hoje há um movimento inverso acontecendo. Cientistas, filósofos, também estudiosos, estão entrando na igreja justamente porque descobriram que a razão sozinha não é suficiente para sustentar a vida. Anthony Flew, filósofo ateu por mais de 50 anos, abandonou o ateísmo após estudar o DNA. Disse ele: a complexidade da vida aponta para uma inteligência. Também Francis Collins, líder do projeto Genoma, cristão, afirmou: quando mais estudo a ciência, mais acredito na existência de Deus. Trago uma imagem para ilustrar esta palavra que trazemos. Conta-se que um cientista entrou num planetário e, ao observar a simulação do universo, exclamou: que fantástico modelo do cosmos! Quem criou isso? Responderam: ninguém. Ele se montou sozinho. Ele sorriu e disse: se nem esse aparelho se monta sozinho, imagine o universo real que ele representa. Assim, amado irmão, querida irmã, vivemos em tempo de inteligência artificial, exploração espacial, biotecnologia, e nunca a humanidade esteve tão aflita, ansiosa, vazia. A ciência avança, o sentido retrocede. O problema está justamente aí. Uma ciência que não reconhece a religião, uma ciência sem ética, sem transcendência. Quando São João Paulo II visitou a Unesco, disse: a ciência sem consciência pode destruir o homem. Jesus diz a nós aquela palavra: a verdade vos libertará. Se você estudou, questione. Se você duvidou, procure. Se perdeu a fé, permita-se reencontrá-la. E se ainda acredita, aprofunde a sua fé. A fé superficial é que entra em conflito com a ciência. A fé madura dialoga com ela. Concluo assim, amado irmão, querida irmã: religião e ciência não são inimigas, elas são irmãs. A ciência descobre o que Deus já sabia. A fé revela o sentido do que a ciência descobre. Talvez o verdadeiro conflito não seja entre fé e ciência, mas entre fé superficial e uma razão arrogante. Quem tem fé não teme pensar. Quem pensa profundamente não teme encontrar Deus. Vamos rezar para encerrarmos o nosso programa, muito profundo por sinal. Senhor, que nos criaste com inteligência e nos deste a capacidade de buscar a verdade, faze que a fé ilumine nossa razão e que a razão sustente nossa fé, que nunca nos acomodemos na ignorância, nem usemos a ciência contra ti. Ensina-nos a contemplar o universo com olhos que estudam e com o coração que adora. Amém. Amém, amado rádio ouvinte, você internauta, obrigado por você ter acompanhado até aqui. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.